Capítulo 2. Abrigo e amor no mundo espiritual. Após a pregação, fomos-nos retirando em silêncio. Observava demoradamente cada irmão e notava neles um interesse muito grande no aprendizado. Carlos continuava a meu lado, assim como a jovem Sara. Ela percebeu a minha curiosidade e expressou o que sentia. Luiz Sérgio, gosto demais das nossas aulas e acredito que todos os que aqui chegaram também gostam. Fez uma pausa e acrescentou: pelo muito que até hoje recebemos, dia a dia aumentam as nossas responsabilidades. Momentos depois retirou-se. Lembrei-me então de que Enoque havia nos deixado sem se despedir e comentei isso com o Carlos. Calma, Sérgio. Ele é muito ocupado e quando percebe que algum jovem está em perigo, procura atendê-lo o mais rápido possível. E como nós estávamos em uma aula, qualquer sinal que ele nos fizesse poderia comprometer a bela pregação. Espírito bom é outra coisa. Em cada gesto seu aprendemos várias lições. Amigo é como o ar, só damos valor quando nos falta. Continuava ignorando até aquele momento o serviço que íamos realizar. Nada sei, Carlos, do que me espera, se continuo aqui ou se vou para outro lugar. Sabe, fui à minha antiga colônia e abracei cada amigo dali com amor e saudade. Não esquecerei jamais todo o carinho que ali recebi. Quantos ensinamentos o nosso orientador de disciplina nos transmitiu. Quando deixei a terra, chorei. Confesso por me sentir só, pois os amigos tinham ficado. E qual não foi a minha felicidade quando cada rosto que encontrava se abria em flores perfumadas de amizade sincera e humilde. O mundo espiritual me recebeu. Carlos, como um porto seguro, abriga desde o maior e mais belo transatlântico até a mais modesta embarcação. Sendo eu apenas um barco pequeno e cheio de buraquinhos, foi-me oferecido abrigo e amor. Julguei que ia ficar definitivamente por lá, quando a irmã Josefina me avisou que ainda era preciso me firmar aqui na escola, porque sendo aluno tenho muito a aprender. Aí contei ao Carlos que quase tinha morrido de susto, quando Enoque brincou que eu deveria reencarnar. Ele riu muito e me falou: hoje, Sérgio, reencarnar é prêmio. Está ficando muito difícil e cada dia pior. O que mais tenho medo não é do reencarne, e sim de tornar-me bebê de proveta. Gostei da piada e voltei a indagar. Por que, Carlos? No corpo carnal tememos a morte e aqui tememos a carne. Consciência, amigo. Só ela é a culpada de medo. Pressentimos que sem a roupagem carnal nada fica em mistério. Os instintos que escondemos com a capa da boa educação no mundo espiritual serão revelados e todos irão presenciá-los. E ao nos encontrarmos aqui, assalta-nos o medo de que, quando a carne esquecer tudo o que aprendemos neste plano e reincidir nos mesmos erros. Irmão, vamos mudar de assunto. Lembremo-nos que somos ainda aprendizes. Sabe-se muito pouco da verdade do Espírito, esse astro supremo que Deus Onipotente cria a cada instante para um mundo de paz e luz. Saímos. Bem perto de nosso alojamento, quem encontramos? Sadhu, Samita e Karina. Gritei, pulei e os abracei amorosa e demoradamente. A alegria era geral. Ninguém pode imaginar o que senti ao rever aqueles amigos, dos quais me afastara havia algum tempo. Perguntei ao Sadhu: o que tens feito, tibetano? E você, frade, aproveitou as férias? Nós, todo esse tempo, temos ido à crosta em missão, junto a outras caravanas, buscando jovens nos vales dos suicidas. Trabalho não faltou, entretanto,
como nos sentimos felizes e recompensados em presenciar um Diogo já fortalecido e lutando para vencer o vício, que apesar do desencarnado o fez prisioneiro. Querido amigo, sentimos sua falta, mas como você ainda tem necessidade de repousar, não foi possível levá-lo conosco. O interessante é que eu já ia perguntar por que não me tinha levado. Samita acariciou meu rosto, dentro da dignidade de um espírito com Jesus, e falou: a saudade é como as tempestades, são necessárias, mas nos causam medo e tristeza. E separar-se de um ente querido é sentir a tempestade sobre nós. Observando que Karina permanecia silenciosa, brinquei com ela propositadamente. Ô gata, pois belos olhos a irmã possui. E você, metralha, como tem passado? Compôs muitos poemas de amor aos amigos ou ainda procura servir aos amigos em cada poema de amor? Continuo amando essa menina como uma irmã querida. Fitando-a, declamei de joelhos, com a mão no peito em reverência. Poema do meu carinho, olhar de mulher menina, o sopro do seu carinho é luz que me ilumina. Procuro sempre encontrá-la, tal qual a felicidade, tendo aprendido a amá-la como senti saudade. Todos se divertiram. Que linda, Luiz Sérgio! Exclamou Karina. Só que não é minha. É da nossa amiga Aldo Sulis. Éramos jovens, brincando como qualquer jovem da terra. Nisso, quem chega? Enoque, o amigo da juventude. Meus amigos, peço desculpas por ter me retirado sem me despedir. O momento não me concedia os predicados da boa educação. Hoje vamos descansar, mas amanhã, mãos à obra. Temos que chegar até a terra. Vamos aos lugares onde precisam de nós. Para esse serviço, faz-se necessário muita oração e principalmente muito amor. Irmãos, iremos nos entranhar nas rodas de fumo, nos locais onde corre solto, desde o simples lar até nos clubes de luxo. Mas antes, precisamos entrevistar-nos com alguém de muita experiência que hoje se encontra aqui. Veio conversar com os encarregados desse departamento e conseguir que ele nos recebesse. Vamos até a ala 3. Lá nos espera o grande amigo. A patota estava novamente formada e reconheço que fiquei muito feliz, feliz mesmo. No lugar indicado, fomos recebidos pelos irmãos Cadi e Catarina e conduzidos até o amigo pela jovem e gentil senhora. Entramos, uma figura majestosa apresentou-se diante de nós. Sentimos que levitamos, tanta era a vibração daquele espírito, tão belo que dava a cada um de nós vontade de abraçá-lo. Sorriu e aquele sorriso penetrou em nossos corações, dando-nos uma força imensa, como a dizer que não desistimos do caminho da luz, o de auxílio ao próximo. Dirigiu-se a nós. Jovens e queridos amigos, felizes estamos pelo trabalho que foi escolhido por vocês. Prestar socorro à juventude que, por não conhecer Jesus, suicida-se dentro de uma época onde a tecnologia deslumbra os olhos das crianças. A tarefa escolhida por vocês vai exigir muita renúncia e principalmente muito amor. Diante do erro, todos precisamos lembrar Jesus. Ele se fez o menor dos servos, mas permaneceu fiel a Deus. Conviveu com os pecadores e cruéis e jamais usou a violência ou a acusação. Irmãozinhos, na terra vocês irão encontrar o fogo do ódio, a perdição do ouro, a destruição da família, o aniquilamento do cérebro das crianças. Perante tudo isso, precisamos estar armados com a oração e a coragem, para não nos desesperarmos diante das dores.
não recuarmos nas horas perigosas, ou não perdermos o controle com os problemas que atingirem os nossos familiares. Recordemo-nos de que todos nós, se fomos chamados ao serviço do Cristo, é porque já temos capacidade para tanto. Não podemos perguntar, por que eu? Devemos sim, tudo fazer para merecer esta amizade, este voto de confiança depositado em nossas mãos por Ele, o pastor das almas doentes. Todos são espíritos experientes, apesar da aparência jovem da última encarnação. Portanto, contamos com todos nesse belo trabalho de amor e renúncia. Não dizemos que vai ser fácil. Quadros terríveis vocês irão presenciar, mas em cada sofrimento, em cada lágrima, procurem ser o remédio de Jesus, não se preocupando com a cura definitiva, mas quando de tudo para aliviar. No momento, a chaga que sangra, as lágrimas que caem. Vão em paz, amigos queridos, e lembrem-se de que o médico já esteve na terra e ele, o Filho do Homem, foi desprezado, martirizado e nós, espíritos devedores, só vamos à terra nesse trabalho com a permissão do Pai, que através do Filho zela pela felicidade de todos. Em nenhuma circunstância julguemos que somos infalíveis e donos da verdade. A única preocupação de cada um deve ser a doação sincera de fluidos de amor para os doentes do espírito. Sejam felizes, irmãos, e que o Divino Senhor afague cada um de nós na alegria e na dor, e principalmente nas horas em que dele precisamos. Que a paz que os acompanha dê entrada nos lugares onde ela tem dificuldade em pairar. Deus os abençoe. Capítulo 3. Duplo aspecto de um centro espírita. A ameaça sobre Bernardo. Saímos dali aliviados e na certeza de que nos encontrávamos bem guardados. Os nossos amigos queridos achavam-se pensativos. Perguntei por que eles estavam preocupados e Sadu respondeu: Irmão, vamos veranear na crosta e não é fácil. Lá o calor é imenso. A terra está pegando fogo. O Carlos brincando acrescentou: Pior são as fumaças. Elas sim a tornam asfixiante. Quando desceremos? Agora fiquei curioso sobre o que vamos fazer e ansioso para começar o trabalho. Compreendo-o, Luiz. Voltar à terra causa-lhe alegria, pois irá rever os amigos e os lugares queridos, não é mesmo? Falou Carina. Estou um tanto encabulado, porque vocês não me parecem felizes amigos. Ajudar os outros deve representar muito para nós, espíritos aprendizes. Enoque, silencioso, escutava nossa conversa e nessa altura interferiu. Tem razão, Sérgio. A terra é uma irmã que atrai muito, mesmo que lá passemos os piores momentos. Ela representa muito para o espírito que nela já encarnou. Agora, meninos, vamos até o alojamento e bem cedo partiremos. Primeiro iremos a uma grande cidade, onde coisas estranhas estão acontecendo. Despedindo-se de nós, retirou-se. Ficamos ainda alguns instantes conversando e depois fomos descansar. Chegando ao quarto, não deixava de pensar na nossa missão e confesso que também comecei a ficar preocupado. Como iríamos agir? Como procederíamos diante de uma situação nova para nós? E assim transcorreram as horas. Ao aproximar-se o momento combinado, escutei um assobio e logo ele, Enoque, apareceu alegre, descontraído. Vamos partir, amigos? Carlos orava silenciosamente. Os outros nos esperam lá fora. Precisamos batizar o nosso grupo. Venham. Sentado na posição de lótus, aventurei os títulos
com a turma já reunida, os não mosqueteiros, os brasas frias, os granitos do amor, pingos de esperança, caminheiros da fé e outros mais. Ríamos a cada título quando Samhita sugeriu: estrelas de Deus. Só elas podem clarear os lugares escuros. Deixamos o nosso recanto amado, felizes e munidos da grande esperança de auxiliar o próximo. Aproximamo-nos de vários espíritos que, pelas vibrações que emitiam, podíamos compreender serem bem evoluídos. Aquelas figuras boas e simples juntaram-se às estrelas de Deus, como nos apelidou Samhita. Descemos em um pequeno posto de auxílio, uma casa espírita. Recebidos com carinho pelo encarregado espiritual, fomos alertados do difícil trabalho que nos esperava ali, naquela cidade, onde o Tongo estava podendo agir tão bem. Tia Nádia, uma velhinha simpática, convidou-nos para a prece, pedindo por todos nós que trabalhamos nesse serviço de socorro. Aqui fica sendo o hotel de vocês. Podem descansar e se alimentar, pois os irmãos vão precisar muito indo envolver-se com mentes perturbadas. Estava curioso. Uma das partes da casa foi transformada em alojamento com várias camas, livros e aparelhos de comunicação para usarmos com a espiritualidade. Parecia um sonho. Em uma das alas encontramos uma mini saia cirúrgica com os mais modernos aparelhos que foram logo examinados pelos nossos 3 médicos, Carlos, Sadhu e Samhita, que sorriram, felizes em sinal de aprovação. Assistimos a uma palestra de tia Nádia, juntamente com os irmãos que ali trabalhavam, espíritos sublimes que já podiam estar em esferas superiores, mas que ali continuavam lutando pela felicidade do próximo. Irmãos, reparem aqueles perispíritos brilhantes, exclamei. Comparei-os com o mundo dos encarnados, como se fossem grandes inteligências vestidas de gari para a limpeza e o embelezamento de uma cidade. Aqueles irmãos ali ficavam como os mais humildes trabalhadores para a conservação de uma casa espírita. Em todos os seus aspectos, até enfermeiros e médicos davam plantão sem descanso. No entanto, os encarnados desconhecem todo esse harmonioso trabalho. O outro lado de um centro espírita. O ambiente criado pela espiritualidade merece um escrito especial. Nunca imaginei que uma casa assim contasse com tantas entidades abnegadas que esquecem de si para lutar pela felicidade dos encarnados e desencarnados. E apesar disso, vêm caminhar para o fracasso os seus objetivos muitas vezes, por causa do egoísmo dos encarnados que, vestidos de orgulho, tentam fazer daquele apenas um local religioso a mais. Desde a mais humilde varredora até o diretor da casa, todos lutam contra os ventos da discórdia e da falta de humildade. É um mundo encaixado em outro mundo, uma casa em outra casa. Procurei reparar a parte material. O aspecto não era belo. Faltavam obreiros encarnados para a limpeza de suas dependências, em contraste muito grande com a parte da espiritualidade. Até a livraria necessitava de cuidados. Limpeza não é luxo, é trabalho. Se todos os adeptos e frequentadores de uma casa de oração se dispusessem a ajudá-la, facilitaria muito o serviço dos desencarnados. Tia Nádia percebeu minha preocupação. Sérgio, um dia esperamos ver isso aqui brilhando, com suaves melodias no ar, uma grande jarra de água para todos os que aqui chegam sedentos, a mesa abrigando o Evangelho e vários outros livros
de mensagens para os que vêm desesperançados. Um quarto pequeno, com uma ou duas cadeiras, onde os amigos espirituais aplicarão passes a qualquer momento aos que aqui vierem desesperados. É o sonho de todos nós que trabalhamos em uma casa espírita. A mesa sempre posta, servindo o pão divino. Sorri para ela e disse: Vamos chegar lá, tia, tenho certeza. Os irmãos me esperavam. E Enoque, brincalhão como sempre, inquiriu-me: Luiz Sérgio, você veio para trabalhar ou para se entreter? O trabalhador do mestre sempre procura serviço e não espera que este lhe seja oferecido. Hoje vamos dar uma volta pela cidade. Samita e Sadu não poderão ir. Chegaram alguns doentes e eles vão atender. Só Karina, Carlos e nós dois vamos nos divertir. Beijou a mão de tia Nádia em reverência e nos convidou a sair. Não fomos longe, encontramos logo um grupo de jovens conversando sobre o assunto droga. O maior, com uns 14 anos de idade, tinha cheirado loló e, entusiasmado, comentava com a turma, pensando logo em uma festinha para todos aproveitarem. Karina observou: Olhe, Sérgio, quantos amigos o Tongo colocou junto a estas crianças. O mais velho estava tão empolgado que nem percebia que o seu nariz se encontrava ferido. As entidades sorriram. A tristeza logo me assaltou e meus olhos marejaram. Aqueles meninos ainda eram pequenos. Como acreditar numa coisa dessa? Enoque captou meu sentimento e veio em meu auxílio. Sérgio, a confiança depositada em nós é muito grande. Não esqueça que viemos para ajudar e não para lastimar. Compreendi aquelas palavras e reagi. Enoque aproximou-se dos garotos. As entidades começaram a olhar umas para as outras, assustadas, sem compreender o que se passava. O nosso raio de sol deu passes na turma e o menorzinho então comentou com os outros: Isso é perigoso demais. O papai me falou que a gente morre e depois dá até cadeia. As entidades procuravam dizer o contrário, mas pressentiram que o garoto não as estava escutando. Devagar foram se retirando para apurar o que estava acontecendo. Enoque aproveitou para aplicar outro passe. Olhamos para o alto e vimos como se uma constelação estivesse emitindo luzes até aqueles jovens. O que já havia provado o cheiro sentiu o ardume nas narinas e uma forte dor de cabeça. Sabe, eu estava tão bem. Não sei porque agora, só em lembrar da Loló, o meu estômago revira. O menorzinho, espírito mais evoluído, sendo aproveitado pelo Enoque, acrescentou: O papai falou que esse cheiro atrofia o cérebro e vamos perdendo o olfato. Já imaginou se vira um câncer? O mais velho já estava apavorado, segurando o nariz que cada vez mais se avermelhava. Aquele trabalho me encantava. Os mentores espirituais dos garotos projetavam uma luz junto a cada um deles, ajudando o Enoque. Decorrido algum tempo, ele voltou para junto de nós e eu perguntei: será que eles vão evitar entrar nessa? Vamos agora nos lares dos 4, disse. Só os familiares poderão auxiliar-nos. Partimos. No lar do mais velho, entramos em um quarto muito confortável, todo enfeitado. Aliás, a casa era decorada com muito bom gosto. Logo na chegada foi preciso que nos recordássemos. O cheiro de cigarro e bebida era muito forte. Deitada em sua cama, uma bela senhora fumava sem cessar, preocupada com as diversas ocupações do dia.
Massagem, boutique, cabeleireiro, fofocas, o chá das 5. O jovem ainda não havia chegado. Observamos aquela mulher bem cuidada e ainda vimos 2 crianças menores, belas, distraídas, assistindo à televisão. Procuramos dar um passe na nossa irmã, mas ela não parava de fumar, nervosa. Precisava sair, mas uma das garotas encontrava-se meio adoentada, não tendo com quem deixá-la. Nisso, o nosso irmãozinho entra. Dirigiu-se à cozinha, abriu a geladeira, tirando algo, era uma maçã. Procura pela mãe. Esta, com o cigarro entre os dedos, gritou-lhe: Onde andava, vagabundo? Preciso sair, e você até estas horas na rua? Logo hoje que a empregada não veio e a Luísa está doente? Sempre falo para o seu pai que você é um sem-vergonha e nada quer com a vida. O jovem olhou a fruta que estava em sua mão e colocou-a sobre um móvel, sem responder à mãe. Ela voltou a gritar-lhe: Não está vendo que suja o móvel que seu pai comprou tão caro? O garoto virou-se para apanhar a maçã, que não mais queria, e estava se retirando quando ouviu: Volte aqui! Estou a falar com você, seu atrevido. Ele correu para o quarto, batendo a porta com força, e começou a chorar, soluçando mesmo. Aproximei-me para consolá-lo, e ele, fitando uma imagem que enfeitava a estante, balbuciou entre um soluço e outro: Quero morrer, não importa que seja até de câncer. Hoje estava tão feliz e agora, que raiva do mundo. Nós o acariciamos devagar, como a transmitir-lhe forças. Cansado de chorar, adormeceu. Dali a pouco, a mãe, batendo forte na porta, dizia: Abra e venha cuidar das suas irmãs, que já vou sair. Deixando-o com Carina e o Carlos, o Enoque já não encontrava mais ali, fui atender a senhora para ver se conseguia fazê-la acariciar o filho, a quem vamos aqui dar o nome de Bernardo. Quando saí e me defrontei com ela, fiquei admirado com sua aparência, muito bem vestida e maquiada. Comecei a vibrar, lutando para mudar o seu procedimento com Bernardo. Fiz projeção mental em filme de sua infância, mas ela parecia endurecida. Abriu a porta do quarto e despediu-se dele, dizendo que lhe queria muito bem, mas que ele era muito rebelde. Eu me desdobrava, aplicando-lhe passes, e a intuía para que permanecesse junto aos filhos. Bernardo encontrava-se em perigo iminente. Estava sendo levado pelas ondas gigantescas de um mar tenebroso que hoje desvia os espíritos para o abismo escuro das drogas. Ele ainda pensou em não sair, mas o fez. Deixei os amigos naquele lar e a acompanhei no carro, que era dirigido com muita pressa. Ia eu, falando para sua consciência, relembrando o casamento, a chegada de Bernardo, a felicidade daquele lar nos primeiros anos, e já estava começando a ficar nervoso. A irmã dirigiu-se a outra casa, e lá várias senhoras jogavam e contavam piadas, falando da falta de diversões na cidade. Sentia-me fracassado, não sabendo o que mais fazer. Procurei concentrar minha atenção sobre outras irmãs, boas mães que ali se encontravam, para se distrair um pouco, e ajudado por seus guias espirituais, projetei um filme de Bernardo doente, em criança, conseguindo fazer sua mãe lembrar-se de que ele possuía um problema cardíaco. Sabíamos nós que se ele entrasse na droga, logo partiria. Ela era a salvação do filho. De súbito, ela exclamou: Desculpe-me, não posso ficar. Estou preocupada e nervosa. O Bernardo anda estranho e as meninas ficaram sozinhas. Vou me retirar. Voltamos juntos para casa.
Ao chegar, ela parecia outra mulher. Bernardo, ajudado pelos amigos espirituais que com ele ficaram cuidando das meninas, tinha oferecido lanche a elas, e a mãe os encontrou abraçadinhos diante do televisor. Nossos amigos haviam tirado do coração do garoto toda a revolta. No instante em que a mãe entrou, os três correram para ela, abraçando-a. Com os olhos cheios de lágrima, envolveu-os num só abraço e confessou: como posso procurar algum prazer lá fora, quando vocês representam o meu mundo feliz? Bernardo pediu-lhe desculpas e disse que precisava com ela conversar. Ia contar-lhe a experiência pela qual já havia passado. Agora não era momento propício. Ela falou ainda emocionada: preciso cuidar mais de você, querido. Já é um homenzinho e o mundo não está fácil para os homens. Procurei meus amigos com os olhos e surpreendi Carina chorando baixinho. Carlos aproximou-se de mim dizendo: belo trabalho, frade. O menino tem uma lesão cardíaca e, cheirando lança, terá vida por pouco tempo. Abraçados, afastamo-nos dali. O trabalho só havia começado, mas se Deus permitiu que no coração da irmã fosse colocada alguma coisa, quem sabe ela não iria dali para frente abrigar Jesus, o único que salva um lar? Já estando junto à porta de saída, olhamos para trás e voltamos a presenciar o quadro que Deus nos legou, vivo em nossos corações, através do lar santo que abrigou Jesus e que os homens tanto esquecem, a Sagrada Família.